Cara, não necessariamente você precisa sair, né? Principalmente você que está no início da jornada, eu acredito que no início da jornada, cara, eu acho que a gente tem que experimentar, né? A gente tem que nos dar a oportunidade, né? Por quê? Porque a gente tem energia, a gente tem vontade de aprender, a gente tem vontade de ajudar. Então, no início precisa pegar a mão, né? No seu caso, cirurgião e tal. Agora, nada impede de você fazer um planejamento de médio, né? De médio e longo prazo, para você construir sua estrutura, para você ter o seu investimento próprio. Oi, Cid, Opa! tudo bem? Fala, Danilo. Tudo bem, meu amigo? E aí, por aí, como é que Vamos você na tá? Tudo correria. certo? Satisfação falar com você. Pô, é uma correria boa? Ah, na maior parte sim, Se mas também for, tem o lado estressante da correria, né? tem. Meu amigo, primeiramente, vamos já falar dessa correria, mas primeiramente eu queria dar as boas-vindas aí, para mim também é satisfação. Meu objetivo real nessa conversa é te dar algum direcionamento aqui, né, para você, né, continuar avançando aí nos seus objetivos, né, para o seu consultório com a metodologia CVM. Mas antes, pô, se apresenta para os colegas aí, fala de onde você está falando, fala um pouquinho do seu contexto, né, e aí a gente vai Tá para ótimo. o nosso bate-papo. Sidney, eu tenho 34 anos, sou oftalmologista, moro em Goiânia, capital de Goiás. O meu contexto, eu sou sócio da talvez maior hospital de oftalmologia de Goiânia. Em Goiânia tem um perfil de grandes hospitais de oftalmologia, onde se concentram 30, 40 oftalmologistas, criam uma grande estrutura, um investimento tecnológico milionário. E o perfil da minha cidade é esse. Eu fiz a minha residência na Unicamp, em Campinas. Lá eu já vi um perfil um pouco diferente, de clínicas menores, menos médicos, às vezes dois, três, quatro oftalmologistas, uma coisa mais em outro perfil, né? E hoje nessa clínica, Uhum. onde nós temos aí mais ou menos uns 30, 40 oftalmologistas, eu provavelmente sou ou o mais novo ou um dos mais novos ali na clínica. É um hospital só de oftalmologia, não tem nenhuma outra especialidade. Todos ali atendem plano de saúde, não tem ninguém que vive do particular ali na clínica. Até um dos meus questionamentos era justamente esse. Se eu quisesse focar em viver do particular, se eu teria que realmente montar uma estrutura fora dali, como mais ou menos eu já conversei com o João Paulo, que foi o que ele fez, é um caminho que ele trilhou, ele também atendia em convênios e saiu e criou a clínica dele ali na Barra, porque ali parece ser um ambiente que não é favorável para isso, porque tem vários colegas que já são referência há muitos anos, que atendem em convênio até hoje. Então, nesse sentido, eu não sei se é uma crença limitante minha ou se realmente eu teria que sair dali para investir no particular. Estando ali, qual que é o meu foco? Conseguir me tornar uma referência maior em questão cirúrgica, que é o meu foco, cirurgia de catarata e cirurgia refrativa. Então, realmente conseguir aumentar essa triagem de pacientes direcionados para cirurgia de catarata e refrativa, não ficar atendendo refração, óculos, paciente que quer outros motivos, né? Procurar oftalmologia. Certo. Cara, 34 anos. E Goiânia tem quantos habitantes, Ah, mais deve ou ter uns 2 menos, milhões. Danilo? 2 milhões, né? Entendi. Cara, na verdade, esse perfil que você fala, né? Eu percebo que eu estava até na live de ontem, o pessoal da turma 17, e uma colega oftalmo falando disso, né? Que a oftalmo tem
algumas peculiaridades, né? E aí tem essa parada, por exemplo, de grandes grupos dominarem, e muitas vezes tem a questão, foi até falado, né? Ela falou assim, pô, me falaram que no oftalmo como é que ela falou? Você não escolhe oftalmo, você herda oftalmo, uma coisa assim. E a gente falou bastante sobre isso, né? Sobre essa realidade que eu acho que aí teve uma colega que falou, pô, em Recife é a mesma coisa, Maceió é a mesma coisa, né? Eu falei, pô, que Manaus também é a mesma coisa. Então, assim, a gente vê que tem um padrão, né? Obviamente, cada cidade com a sua especificidade, né? Por exemplo, aí você ganha um piqui, né? Aqui a gente ganha peixe. Não, é brincadeira. Mas tem esse padrão, né, cara? Eu fui fazer uma consultoria presencial com o oftalmo lá na Bahia, em Itabuna, um aluno do CVM, Zé Carlos, e a mesma coisa eu vi lá, Danilo. Grandes hospitais, né? Com investimento em tecnologia e a maioria dos médicos lá, né, oftalmos, dois hospitais grandes, assim. E o nosso colega lá, Zé Carlos, tipo, Davi contra Golias, entendeu? E aí a gente começou a falar um pouco sobre isso, Danilo, sobre que aí, cara, você traça seu plano, entendeu? E você sabe que vai dar certo. Sem afobamento, né? Porque muitas vezes a gente se afoba, né? Então, eu penso que dá para você fazer um planejamento com muita tranquilidade, sem se expor, sem, sabe, sem fazer inimizade com ninguém, porque aí você vai, por exemplo, construindo a sua marca de forma paralela, porque são modelos diferentes, sabe, Danilo? O modelo do particular, cara, é totalmente diferente do modelo de plano, não são concorrentes. Não são, definitivamente não são concorrentes. A pessoa que vai te escolher para o particular, ela vai querer experiência. Então, assim, ela pode ter o plano Bradesco top, sabe? Tipo, um dos melhores, sei lá, um plano top aí, qualquer que seja. Cara, se ela tiver uma indicação sua, ou se ela gostar de você, se ela se identificar com você, por isso a importância da presença digital. Cara, ela pode ter plano, ela pode até, enfim, ela vai pagar para você particular, vai pegar o reembolso do plano, enfim, porque ela quer uma experiência. E vão ter muitos pacientes que têm grana, e eu conheço, você deve conhecer também. Cara, a pessoa tem grana, mas ela não está disposta a pagar uma consulta particular. Ela não tem. Para ela não é problema esperar um tempão no consultório para ser atendido pelo colega do plano. Não é problema para ela. Não é. Então, mesmo ela tendo grana, e assim, eu conheço muita gente que tem muita grana, cara, e ele não vai pagar. E eu conheço muita gente que não tem grana e que tá pagando, cara. Então, assim, ó, na oftalmo, lá agora mesmo, pô, o Zé Carlos me falando assim, tipo, o público dele de particular, cara, são pessoas que, coitadas, já peregrinaram atrás de um médico, atrás de uma solução. Tem até um caso lá que foi bem emocionante, assim, bem delicado. Uma pessoa que veio de outra cidade, que foi indicada para ele e tal. A mulher o colega tinha dito que ela só tinha 5% de visão, que ela ia ficar cega, que ia perder aqueles 5%. A mulher ficou desesperada, chegou lá com o Zé Carlos, pagou, sou humilde, né? Cara, e teve um atendimento incrível, entendeu? E tipo, então são modelos diferentes, tá? São modelos diferentes. E aí, cara, a sua vantagem, né, na minha opinião, é que você tem tempo, entendeu? Diferente de um colega, tipo, a gente tem oftalmo que entra no CVM, pô, com 20 anos, 30 anos já entendeu? Que tem uma estrutura grande, que tem uma estrutura que só depende de plano, que já está muito engessado, entendeu? Eu imagino que não seja o seu caso, né? Você não está engessado. Uma dúvida. Não é isso? Quando você diz traçar um plano, são planos diferentes, né? Na sua opinião, eu também teria que sair desse local que eu tô, ou não sair, mas criar paralelamente um outro local, fazer dentro do Outro hospital local. é um pouco mais desafiador. Não dá, porque a comparação que eu faço, Danilo, é como se fosse... Porque as regras são diferentes. Primeiro, você não tem controle sobre as regras, pelo que eu entendi.
É um grupo grande que você falou que é o mais novo, não de idade, mas o que chegou Talvez de idade mais também. recente, é isso? Os mais... Também, né? Mas o que eu entendi é que você não tem um poder de decisão ali, de dizer, eu vou querer mudar tal coisa no Não. serviço, eu vou... Então é um local que você não tem autonomia para fazer do seu jeito. Então, e aí as diretrizes já estão traçadas. É um local que, assim como a esmagadora maioria das clínicas de oftalmo hoje, que trabalham nesse modelo de volume. E nada de errado. A gente só precisa aprender a se adequar às regras. O que eu acho contraproducente é você fazer todo o esforço, por exemplo, para aprender, você vai, vamos lá, quero melhorar aqui a experiência do meu paciente. Aí você, mas espera aí, eu preciso de uma secretária. A secretária não é só minha, É só entende? pontuar Aí, algumas coisas, só para você entender sim, melhor meu contexto. Sobre a questão de experiência no SUS, eu investi bastante nisso, desde que eu voltei para Goiânia em 2018. Fiz um aperfeiçoamento cirúrgico, assim, fantástico. E nesses 4 anos fiz milhares de cirurgias, demais a mão. Então, me considero hoje no nível técnico excelente. Claro que com humildade, sempre saber que a gente é um eterno aprendiz e sempre pode melhorar. Tem uma secretária particular minha, sim, além do hospital, fica comigo dentro do meu consultório, dá toda assistência ao paciente, faz um tratamento personalizado, no pós-consulta, manda mensagem, liga. Pessoa extremamente habilidosa com comunicação com o paciente. Eu acho que depois que eu fiz o investimento, foi ótimo. fantástico. Mudou de... Porque nos primeiros anos eu fiquei sem secretário particular, né? Questão de custo mesmo, mas foi um investimento que valeu. Hoje, dentro desse contexto, dá para ter dá para ser feliz também no convênio ali dentro. Por mais que o mundo de volume menor, maior qualidade, é incomparavelmente melhor, né? E é o que a gente quer mesmo. Mas ali dentro também dá para ser feliz. Eu sinto que falta, que está melhorando gradualmente, né? Tem 4 anos que eu estou ali, mas é realmente conseguir uma captação de pacientes diretamente para a cirurgia. Esse é o grande desafio ali dentro, hoje. O Google, tem Instagram, site, mas tá, vem a acontecer um aumento gradual no volume de cirurgia, aí começa a ocorrer o boca a boca, que é algo extremamente gratificante para a gente, mas eu queria realmente, muito procurar o CBM, é acelerar o processo. Total, total. Então, olha só, eu entendi que você está falando que o local que você está, você consegue ser feliz lá e tudo bem, e que você quer é um pouco a mais do que isso, digamos assim, né? De qualidade e tudo mais. E o particular é o que você está buscando consolidar. Então, assim, cara, qual é a possibilidade? A gente tem algumas possibilidades. Qual é a possibilidade, por exemplo, de você fazer, por exemplo, porque se o seu foco, isso é incrível, ter essa clareza do foco. Cara, meu foco é ter pacientes para operar particulares. É isso que eu quero. Show de bola, isso é incrível, tá? Qual que é a possibilidade de você ter um local fora, né, daí, para você oferecer uma experiência pré, entendeu? Pré-operatória para esse paciente, né, diferenciada do seu jeito, tá? E operar aí. Existe essa Sim, possibilidade? existe. A grande questão, minha dúvida seria em relação aos exames, porque a oftalmologia é uma área que depende dos exames. E pensando nessa experiência do Total. paciente, se não seria desconfortável para ele e fazer uma consulta comigo, diferenciado em outro local, ele ter que se dirigir a outro hospital para fazer os exames, porque os exames é um investimento altíssimo.
Total. E aí, o que que você pode fazer? Você pode usar o melhor dos dois mundos, meu amigo, que é as pessoas que, por exemplo, que tem plano, elas fazem os exames pelo plano, entendeu? E aí, o seu honorário fica à parte, entendeu? Da cirurgia. Isso é uma possibilidade. Mas assim, lembra que eu te falei, cara, você tem a possibilidade de fazer um planejamento de médio e longo prazo. Por exemplo, devem ter alguns exames que você pode adquirir, você pode comprar, e eles vão se pagar, né? Então, eu sei que é muita coisa no oftalmo, mas tem algumas coisas que eu penso que para você vale a pena investir. Esse investimento também, isso se paga e depois vai te dar lucro e tudo mais. Então, você pode também pensar nisso, né? De ter algumas coisas que você já puder investir agora, aí você já faz também. E, cara, entender que o seu honorário pode ser cobrado à parte. E o paciente usa toda a estrutura do hospital, exames, para operar, por exemplo, entendeu? Entendi. Então, tem isso, na verdade, o que muitos colegas do CVM têm feito é isso, cara. É utilizado, por exemplo, o reembolso também, né, como estratégia. Aí o paciente depois pega esse dinheiro de volta, paga para o médico, ou alguns colegas, eu não sei se você chegou a ver a aula já do Massotti, que ele fala sobre reembolso, que é oftalmo também. 70% hoje do faturamento dele é reembolso. E aí ele presta um atendimento particular, padrão CVM, e o paciente de plano, né, recebe esse atendimento incrível e o plano paga para ele, né? E aí tem toda uma estrutura lá que ele montou seu reembolso para o paciente. Ele tem a estrutura só dele? Então, Ele fez todo esse investimento? A estrutura é só foi? dele? Ele atende um local que é só dele? Então, não acho que, principalmente no caso de especialidades como a sua, a oftalmo, que requer um investimento financeiro alto, precisa de exames, precisa de centro cirúrgico e tudo mais, eu não acho que tem que fazer essa coisa de forma radical, sabe, Danilo? De largar o plano e vou me aventurar no particular. Não, cara, eu acho que inclusive dá para conviver os dois, cara. Inclusive, se você tiver uma boa copy, uma boa relação de networking, uma boa comunicação com seus pares aí, cara, e mostrar para eles e vender a ideia de que são coisas diferentes, são modelos de negócio totalmente diferentes, cara. O cara que, por exemplo, vai usar o plano, vai usar o hospital para os exames e para o plano, né, de onde você está, pode ser o cara que vai pagar o seu honorário à parte porque, cara, ele quer você, entendeu? Ele quer ser operado por você, ele quer o seu acompanhamento. E, cara, é uma questão de, realmente, às vezes, de comunicação. E aí esse cara, ele vai te pagar a parte, né? Então ele vai usar o seu serviço, vai valorizar o seu serviço particular, por exemplo, cara, e vai usar o serviço do hospital que vai fazer girar lá os exames e a cirurgia. E nesse meio tempo, meu amigo, você vai investindo no seu paralelamente, entendeu? Tem um cirurgião em Maceió, o Gui Gama, que ele tem feito isso. Ele basicamente ele trabalhava principalmente para plano, ele tinha muitos planos e o SUS. Aí entrou no CVM, cara, e paralelamente, paulatinamente, né, de forma bem, bem tranquila, o Gui ele é muito planejador, muito, sabe, tipo, ele vem saindo de alguns planos e vem deixando alguns planos, diminuindo a carga de plano e aumentando o particular. O particular vem dando certo, ele vai investindo mais no particular, sabe? E tá quase largando também já um vínculo público que ele tem. Mas, olha só, já fatura mais de 30K por mês, só no consultório particular, é independente financeiramente, ele é investidor, né? Então, fatura, já tem uma renda passiva aí interessante. Tem um serviço público lá que ele gosta, porque ele é preceptor, porque é no hospital universitário e consegue ajudar, atender casos, né, diferentes, né? Porque isso também
para quem é cirurgião, né, sabe disso. No SUS aparece muita coisa mais interessante que no particular e o volume é maior. Mas, cara, o Gui ainda não largou, por exemplo, alguns planos porque ele faz exames. E aí ele fazendo as contas, né, de retorno por hora, Danilo, vale muito a pena para ele utilizar serviços de terceiros para fazer endoscopia e coluna, que ele faz. E eu falei, pô, mas por que tu não investe numa parada para ti? Né, para tu ter a tua coluna, a tua estrutura de endoscopia e tudo mais. Ele falou, Sidney, eu já fiz esse planejamento, já botei isso na ponta do lápis, não vale a pena, pô. No final das contas, eu hoje não preciso fazer um super investimento em estrutura, tenho um lucro que eu teria se eu tivesse que fazer um investimento em estrutura. Então, às vezes, cara, é muito isso, sabe? É muito você, pô, você tá feliz, você já disse que tá feliz, isso é a coisa, na minha opinião, mais importante. Segundo, é você botar na ponta do lápis, cara, o teu retorno por hora. Você tá sentindo que você tá fazendo, que você não tá fazendo uma medicina meia boca, que você tá fazendo um serviço de excelência. E, cara, e se você está se sentindo bem remunerado também, no final das contas, pensando no ticket, não, às vezes, um procedimento não paga bem, mas quando coloca o ticket, no seu caso, com a cirurgia, né? Então, é isso, sabe? A gente, no início, eu era muito, até por imaturidade, né? Por não conhecer tanto a realidade tão diversa, né, Danilo? De tantos locais no Brasil, de tantas especialidades, a gente batia muito, né? E de vez em quando ainda bate, mas isso é muito marketing também para poder chamar a atenção dos colegas, né? Mas, cara, depois que você se torna aluno, é o que eu falei ontem, depois que você se torna aluno, a coisa que eu mais vou dizer é, cara, é o que faz sentido para você, entendeu? Eu vou dizer para o Gui para ele largar, eu vou dar uma recomendação, pô, Gui, sai dessa parada de exame aí porque não é teu. Pô, cara, ele tem autonomia, ele faz o bem para os pacientes, ele está se sentindo bem remunerado. Por que ele vai sair de lá, velho? Ele está feliz, entendeu? Então, é muito sobre isso, entendeu, Danilo? É a sua jornada, irmão. Vá construindo. Outra coisa que o JP fez, eu não sei se ele te falou isso, e é uma coisa também que eu acho que todo mundo deveria buscar fazer, que é, cara, deixar a porta aberta, sabe? E construindo realmente com os colegas uma relação boa, sabe? Uma relação boa, por quê? Porque, cara, principalmente no seu caso, uma dica prática, né? Você não perguntou, mas eu vou te falar. Você falou que quer acelerar. E foi o que acelerou o JP, né? De onde vêm os pacientes cirúrgicos? Você precisa ter muita clareza disso. E eu imagino que é muito de encaminhamento de outros colegas. Sim, Correto? e também indicação de paciente que você operou. Total. Mas, por exemplo, principalmente no início, como você... eu estou supondo que você não operou tantos pacientes particulares ainda, teu volume de indicação de pacientes é pequeno. No médio prazo, isso deve ser a coisa mais... Deve ser o seu principal canal. Mas agora, cara, talvez... O JP, foi uma pergunta que eu fiz para ele. Ele estava investindo muito em marketing. Quando eu falo investindo muito, não é nem grana, é tempo, né? Coisa mais valiosa que o médico pode ter é tempo. E aí eu perguntei, de onde estão vindo os pacientes cirúrgicos? Não, porque eu atendi esse mês, eu fiz 120 consultas particulares. Aí eu falei, beleza, mas quantos desses operaram? Que é o teu 80-20 de faturamento, que é o que você realmente ama fazer e tudo mais. Aí ele falou, cara, tá aí, é verdade. Né? Os pacientes que eu operei, na verdade, não vieram, por exemplo, o grosso desses pacientes aqui são consultas de oftalmologia geral e tal. Falei, então, cara, bota teu tempo, tua energia e até grana para poder pensar em estratégias para fortalecer o network. Isso acelerou muito, cara. Então, assim, diariamente, semanalmente, Danilo, tá buscando networking aí em Goiânia, cara. Começando por os colegas que já têm algum trabalho no particular, começando com as especialidades, por exemplo, dentro da oftalmologia tem a galera que não opera catarata, né? Então, fazer essa rede para eles te O problema é encaminharem. que no meu hospital, como eu sou novo, Antes, assim, essas panelinhas já estão todas formadas. expande isso. Goiânia é grande, né? Então,
usa a internet para isso também. Quando for fazer conteúdos, faz conteúdos também pensando no paciente, mas faz conteúdo também pensando no médico. Entendeu? E começa a impulsionar isso. Começa a impulsionar isso. E, cara, às vezes também é o que eu tô falando, é você colocar isso como estratégia. É você, por exemplo, hoje com o Instagram, cara, você bota aí off-town, Goiânia, e você vai ver a galera e vai começando a, pô, manda um direct para uma pessoa que você se identificou, que você viu ali que ela não tá ainda né, talvez seja um pouco mais independente, como você está querendo ser, e vai fazendo, vai construindo, entendeu? Vai construindo, vai conversando com uma pessoa que conhece a outra, entendeu? E vai construindo. E não só, eu estou falando da oftalmologia, mas fora da oftalmologia você tem várias opções. Então, geriatras de Goiânia, cardiologistas de Goiânia, né? Médicos que potencialmente estão atendendo paciente que tem catarata, que tem problema de refração, costurar parcerias com essas pessoas, entendeu? Como você sugere criar essas parcerias? Como abordar isso? Cara, tem várias possibilidades. O que tradicionalmente a gente faz, né? A gente investe um dinheiro grande em mimos, né? Pô, compra uma caneca. Uma vez eu recebi de um colega oftalmo, cara, ele investiu, ali tinha uns R$ 100 investido naquele mimo que ele mandou. Eu falei, cara, eu não recomendo fazer isso, tá? Por quê? Porque, cara, eu acredito que uma mensagem, entendeu, no direct é muito mais efetiva, eficiente do que investir no super mimo e mandar fazer um super investimento e o cara, sabe? Então, às vezes, cara, manda um direct, começa nessa parada do direct, começa conversando com um amigo do amigo, sabe? Dentro da tua própria rede de conhecidos, quem são os oftalmos que podem te caminhar, quem são os cardios, quem são os endócrinos, quem são os geriatras, dentro da tua própria rede, e depois vai para o Instagram. E depois, conteúdos, irmão. Conteúdos. Então, assim, ó, um conteúdo que você precisa ter rodando aí no teu Instagram é fatores de risco para desenvolvimento de catarata. Aí você vai citar pacientes que têm, por exemplo, diabetes, pacientes com mais idade, né? E aí, cara, é interessante isso. Porque, olha só, tem aluno CVM que já me falou assim, ó, pô, Sidney, eu investi aqui 6 meses em produção de vídeo, contratei uma equipe de marketing, fiz muito conteúdo, cara, e eu não consegui nenhum paciente vindo desses vídeos. E aí, pô, isso é estranho, mas vamos dar uma olhadinha nos seus números. De onde estão vindo os pacientes? 80% dos meus pacientes estão vindo de encaminhamento de outros colegas médicos. Aí vem a pergunta. E de onde esses colegas te conheceram? Aí ela, eu acho que só pode ter sido os vídeos da internet. Entendeu? Então, cara, o médico, a gente, tipo, cara, eu lido com o médico todo dia. Uma coisa que eu sei é que o médico não é de comentar, de ficar interagindo, mas ele tá vendo, entendeu? Ele tá vendo. Então, assim, produz seu conteúdo, entendeu? Pensando nesses colegas também, entendeu? Para que você se torne conhecido, para que os colegas, pô, gostei, pô, olha só o Danilo, gostei da abordagem dele, tá aí. Tava precisando de um oftalmo para encaminhar meus pacientes com diabetes. Tava precisando de um oftalmo para olhar os meus pacientes com cardiopatas. Tava precisando de um oftalmo para ver meus idosos. E aí, cara, do nada você vai começar a receber pacientes, a secretária vai perguntar de onde o senhor ou a senhora conheceu o doutor Danilo? Então, foi o doutor fulano que me encaminhou. Então, tem 3 níveis aqui de camadas que você pode estimular, potencializar o network. A tua própria rede física. Pessoal, algum cardiologista, algum geriatra, algum endócrino, e aí tem outras especialidades, tem outras profissões da saúde, né, que você pode estar fazendo também essas parcerias, criando essa rede. Depois, Instagram, né, mapeando os colegas através do Instagram. Cara, bota uma meta aí, ó, uma vez por dia,
mapear um possível parceiro, mandar um direct, faz um textinho bacana, entendeu? Sem muita... Cara, pô, tô criando aqui a minha marca, tô começando, gostei do seu perfil. Como é que você tá? Você já tá inserido em algum grupo? Como é que você tá e tal? Pô, tô buscando parcerias. Faz sentido para você? Aí a pessoa vai dizer, cara, eu já tô num grupo, pô, já tem um cara que opera para mim, mas, pô, obrigado aí pela oferta. E, cara, você segue. Ou então ele pode simplesmente dizer, pô, velho, sabia que eu estava procurando alguém para fazer essa parceria também? Porque eu também estou buscando, né? Daqui a pouco, cara, você tem uma rede aí grande. E aí o próximo nível de investimento em networking é o seu próprio conteúdo, entendeu? Né? Citando sempre, né, essa parada da importância, né, do seu posicionamento, né? Do seu posicionamento. Beleza, meu amigo? Além da questão do network, você falou que é chave principal da indicação de paciente cirúrgico, e além do boca a boca, que também vai acontecer com o tempo, né, conforme for aumentando o volume, teria alguma outra forma de captação desses pacientes cirúrgicos? Você acha que Google vira nisso daí? Vira demais, cara, demais. Eu tô até colocando aqui, ó, tratamento de catarata em Goiânia. Né? Como é? Você já tá com o teu perfil do Google Já, mas Negócio assim, funcionando? por isso que eu tô te questionando. Eu não vi tanto retorno ainda. Cara, o Google, assim como toda estratégia de marketing, é muito teste, tá? É uma inteligência muito grande que às vezes a gente, tipo, é que nem a gente, sei lá, a gente queria acertar num negócio, mas assim, é muita, sei lá, tirar na lua, sabe? Não é fácil. Ah, vou dar um tiro e vai cair um monte de coisa. Não é assim, é muito teste. Não sei se você chegou a ver as aulas de Google, não sei se você conseguiu ver, né? Mas a gente está editando, vai colocar na plataforma. Lembra que você me falou da secretária? Cara, o investimento da secretária me ajudou muito e tal. Aqui, cara, é o segundo investimento para você fazer, que eu te recomendo. Contrata alguém que domine Google. Não estou nem falando para contratar uma agência de marketing para fazer tudo, edição. Se puder, melhor, mas estou Por falando conta do só de tráfego, Google. Se você conseguir contratar do, alguém do controle do só para tráfego, focar né, em do Google, Google. Faço tráfego do Google, Porque o que acontece? Aquilo que eu te falei, tem um monte de parafusinho para apertar, entendeu? Aí você vai. O tempo de você ficar apertando esses parafusos, é importante você aprender, tá? Para não ficar na mão de ninguém, não ficar na mão de empresa nenhuma, né? Que aí é uma armadilha. A gente, pô, eu não tenho tempo. Beleza, não é para você apertar parafuso, mas os fundamentos, cara, pelo menos ouvir lá na velocidade 2x as aulas do CVM, eu recomendo. Por quê? Porque às vezes você acha que está contratando uma empresa top de linha e o cara não faz um ajustezinho do básico do básico. E aí você vai lá e diz, pô, velho, eu estou olhando aqui meu gerenciador e vocês não estão fazendo tal coisa. Né? Gerir é isso, né? É delegar, não é delargar. Então, mas como o tempo de você estar aprendendo e fazendo, eu recomendo que você aprenda, e o tempo de fazer, você, cara, foca, por exemplo, em melhorar a experiência dos pacientes, vai operar. Uma cirurgia que você fechar vindo do Google já pagou um investimento, né, nesse profissional aqui, né? Então, antes de mais nada, se você pudesse, tua planilha aí financeira do Excel te permitir, é um super investimento, cara. Entendeu? Depois da secretária, esse é o segundo, tá? Esse é o segundo investimento. Mas olha só, eu coloquei aqui, ó, melhor oftalmologista de Goiânia. Só tem um cara anunciando, pelo menos é o que apareceu para mim aqui. A gente está falando de uma cidade gigante, uma capital. Então, assim, ainda tem muito mercado, cara. Muito mercado. Para esse modelo de negócio. A pessoa que vai vir no Google, paciente do plano pode vir no Google? Claro que pode. Mas principalmente aquele paciente que vai pagar 10, 15, 20 mil reais para ser operado por você, meu amigo, ele vai pesquisar bastante.
E o primeiro lugar onde as pessoas vão pesquisar é no Google, tá? E aí tem um perfil do Google Meu Negócio bem bonitinho, bem alimentado, bem organizado, com bastante avaliação. Isso aí a gente ensina também, você sabe, né? Isso vai dar o boca a boca virtual. Não apareceu. Mas assim, ó, pensar em palavras-chave direcionando para a cirurgia, entendeu? O meu não apareceu. Oi? Não, para mim não. Para mim não. Anunciando não. Anunciando não. Aí tem, quando eu entro no Google Meu Negócio, aí tem aqui dois anúncios também. Não, Instituto Pan-Americano da Visão, é aí? É Goiânia, mas Clínica não Med Prime. Tá. Ó, não tem ninguém anunciando no Google Meu Negócio. No Google Ads tem uma pessoa. Google Meu Negócio é como se fosse uma subdivisão dentro do Google, por entendeu? mês de Google. E aí tem o Google Ads que é... Eu pago R$ 1.000 por mês pro Google. Mas tem alguém otimizando essas campanhas? Não, eu pago alguém. Ou é você mesmo? Tá. Então, assim, então, cara, recomendação para ti. Separa um tempinho para ouvir as aulas do Google, tá? Por quê? Até para você, quando você for fazer reunião com essa pessoa, você não ficar boiando, entendeu? Ele vai dizer, aqui eu já mexi, já otimizei, doutor, tá tudo certo. Aí você, não, beleza. Me manda um relatório, né? Deixa eu dar vamos olhar junto aqui. Aí você vai olhar e você vai ver, pô, mas a gente está só com uma campanha, por que a gente não testa mais campanhas? Por exemplo, no teu caso, cara, tem que ter aqui, ó, cirurgia de catarata particular, sabe? Ó, aí aparece aqui, ó, cirurgia de catarata particular em Goiânia. Em Goiânia. Isso aqui tem que ter, cara. Tem que ter, entendeu? Aí, ó, aqui, Hospital de Olhos de Goiânia, anunciando, clínica Visoclean, Valtênio Diniz, esse aqui é de Manaus. Ó, de novo, só uma pessoa anunciando. Um oftalmo anunciando. Cirurgia de catarata particular em Goiânia. Mas tem várias outras coisas relacionadas a isso aqui, ó. Valor de cirurgia de catarata em Goiânia. Tem que ter esse termo também na tua pesquisa. Então, assim, uma das coisas nas aulas de Google que a gente fala, Danilo, cara, é teste. Isso aqui tudo é teste, entendeu? E aí, às vezes, cara, as pessoas estão... A gente fica elucubrando, né? Tipo, exemplo, eu botei aqui, melhor oftalmo de Goiânia. Isso aqui é uma elucubração. Depois que você pegar esse termo e a tua equipe colocar numa campanha tua e testar, e você vê que tá tendo clique lá, e você vai dizer, pô, funciona. Entendeu? Mas, cara, enquanto a gente não testar, não adianta. É tudo elucubração na cabeça da pessoa. Agora, quem é que conhece os termos que os seus potenciais pacientes estão pesquisando melhor do que ninguém? Melhor do que qualquer agência de marketing? Você. Então, vai lá no planejador de palavras-chave, vem aqui no Google mesmo e começa a escrever. Cara, começa a pensar com a cabeça do paciente. Por exemplo, cirurgia de catarata. E tem outro. Quando a gente coloca aqui no Google, aí ele aparece uma série de... Isso aqui, ó, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Aqui, ó. Aparece uma série de outros termos, tá vendo? Ó? Valor da cirurgia de catarata em Goiânia. Aí ele dá isso aqui que está aqui embaixo, é o que as pessoas estão procurando. Então, todos esses termos aqui você tem que ir testando. Entendeu? Valor da cirurgia. Por exemplo, esse aqui, ó, preço. Essa pessoa, cara, para pensar comigo. A pessoa que está procurando preço da cirurgia, ela é uma pessoa que está extremamente propensa a fechar a cirurgia, concorda? Então, essa pessoa, meu amigo, você tem que aparecer para ela, entendeu? Quando ela estiver em geral, procurando no Google. Esse aí é o cliente que não procura mais preço do que experiência, né? Não necessariamente, né? Dependendo do seu ticket, né, meu amigo? Pessoas
que têm dinheiro valorizam o dinheiro delas, né? Então, às vezes ela simplesmente ela tá pensando, pô, será que vale a pena eu pagar particular ou vale a pena eu fazer pelo meu convênio? Quanto que será que está custando a cirurgia dessa? Então, assim, a, a, o fato de... Aqui é como se fosse o seguinte, esses termos é como se fosse... Cara, é o primeiro contato. Então, assim, pegando a lógica, realmente, a pessoa que está pesquisando por preço, pô, tô achando caro. É uma possibilidade. Mas e aí? A gente vai deixar de, de anunciar esse termo, por exemplo, de deixar de lado uma pessoa que pode estar pensando, pô, deixa eu só saber mais ou menos o investimento para eu me preparar, porque eu quero pagar particular, entendeu? A mesma coisa em relação a negativar palavras-chave. Tem uma galera que fala assim, eu negativo todas as palavras de plano de saúde. Eu não recomendo no início negativar. Por quê? Porque a pessoa que tem plano, às vezes ela está buscando alguém que vai oferecer uma experiência, pô. E aí você tendo um site bem feito e uma secretária bem treinada, mesmo a pessoa tendo plano, ela pode converter para particular. Então, testa, entendeu? Testa. E aí, cara, tem muitas possibilidades, entendeu? Então aqui, ó, vale a pena você investir grana, investir tempo e energia nessa parada aqui. Entendeu? Isso aqui com certeza, tá? Depois, obviamente, de estruturar um serviço incrível, ter um pós-consulta, você já tem uma secretária, nananã, uma consulta bacana, que é uma das coisas que os oftalmos mais falam bem do CVM. Pô, depois que eu botei, né, as técnicas de consulta em prática, cara, isso tem mudado meu jogo e tal. Até na hora de oferecer, né, a cirurgia e tudo mais. Mas com certeza, cara, para essa transição, para construção de marca, isso aqui, entendeu? Pô, Cid, eu só tenho 1 hora por dia. Eu invisto em Google ou em Instagram? Google, irmão. Google, entendeu? Faz o teu Google funcionar, entendeu? E aí depois você vai para o Instagram, sem pressa. Certinho. Oh, muito Te bom ajudei, falar com irmão? você, viu, Cid? Você é muito gente boa, cara. Obrigado pelas dicas. Tamo junto, cara, tamo junto. Agora é aplicar aí, pô, e parabéns, velho. Parabéns, porque é isso, sabe? Tipo, 34 anos, você tem a vida toda pela frente, entendeu? Não se afasta dos teus princípios aí, do que te fez escolher medicina, o que escolheu fazer, por que você escolheu oftalmo, entendeu? É muito fácil, né, Danilo? Principalmente é muito fácil pra gente. O limbo é muito tênue, cara, pra gente se afastar da nossa missão, sabe? Então, às vezes as pessoas lá fora, né? Por isso que eu até desligo os comentários aqui. As pessoas lá fora que não conhecem a realidade do médico acham assim, ó. E até dentro da medicina, os colegas acham isso da oftalmologia. Pô, a oftalmologia é tranquilo. A oftalmologia, pô, tá reclamando de barriga cheia, não sei o quê. Mas, cara, é muito fácil a gente se desviar, por exemplo, de fazer uma medicina de qualidade, porque a gente tem a opção, porque a gente está sendo tentado toda hora a fazer uma medicina de menos qualidade, entendeu? Então, eu penso que isso é a coisa mais importante, sabe? É você ter isso muito claro. Cara, pô, eu não vou me afastar de fazer a medicina, pô, que eu me capacitei para fazer, velho. Pô, você foi para a Unicamp, irmão. Você foi para um centro de excelência, você tem a sua jornada para você honrar e tem a jornada dos seus pais, né? Porque ninguém chega em lugar nenhum sozinho. E aí, para chegar num momento em que você tem aperfeiçoamento, você tem toda uma história para dizer sim para uma proposta indecente. Ah, não, mas no final das contas, no final do dia você vai faturar tanto, no final do mês você vai faturar tanto. Mas a que preço, né, velho? A que preço emocional, né? A que preço físico, de saúde física, a que preço de qualidade de vida, a que preço dos próprios pacientes, né? Então, parabéns, né, por ter escolhido aí priorizar a medicina de excelência, a oftalmologia de excelência. Irmão, continua firme aí, segue essas dicas aí, segue Beleza, o muito CVM que vai dar obrigado, certo. Cid. Show de bola. Grande Tamo junto, irmão. abraço. Um abração aí.